noite. Estou substituindo a dona Tânia hoje. Vamos ver se a gente consegue ter uma discussão, uma conversa legal sobre obsessão. Obsessão, para todo mundo que estuda apometria ou trabalha mesmo com a apometria, é muito importante devido a ser o nosso dia a dia. Ou seja, dificilmente um trabalho de mesa não vai ter um obsessor ou uma personalidade fazendo ou causando uma situação onde acaba prejudicando tanto ela quanto a pessoa que vai ser atendida. Bom, por favor. Não pode voltar um pouquinho. A obsessão, ela não é uma coisa atual, ela já, desde que existe ser humano aqui, ela já existe na Terra. Então, Hipócrates, se não me engano, em 460 a.C., ele já tentava fazer uma associação entre problemas mentais e alterações de humor. Ele percebia que conforme tinha essas alterações de humor, tinha algumas situações encaixadas com problemas mentais. Na Idade Média também, essas variações que eles não tinham explicação, eram faladas como possessão demoníaca ou exorcismo, que eles queriam tentar tirar o demônio, porque era ele que era o causador desses distúrbios. Nunca teve a própria medicina, a psicologia, ela não teve nessa época uma explicação do que era isso. Então cada grupo achava de uma maneira, ou cada época, ou cada civilização. Aqui pra gente o Kardec, quando ele desenvolveu essa pesquisa de experimentação com relação ao espiritismo, que depois ele acabou dando esse nome, ele começou pelas pesquisas, pela observação, por um trabalho científico, entendendo como funciona, o que é, por que é e o que causa. E com isso, como que a gente pode melhorar, tratar e se proteger em relação a isso. Então a codificação dele nos trouxe esse conhecimento e inclusive ajudando a psicologia e a própria medicina em alguns casos mais tarde. Primeiramente, então, todo mundo aqui que está estudando apometria, muitos trabalham em mesa, vão me ajudar aqui. O que é obsessão? Quem que pode me ajudar? É a atuação de um espírito, ou outro encarnado, no caso também, ou uma pessoa, sobre a outra, dominando a vontade dela. Muito bem. Mais alguém complementa? Não, e ela permitiu isso também. Entrando É uma coisa importante isso. Ela não só permitindo, mas como dando a sintonia para isso. Mais alguém complementa alguma situação? Mas essa sintonia pode ser involuntária. Sim, porque às vezes tem uma situação dentro dela que nem ela mesma sabe. Como a gente estava vendo no estudo do Legião, a gente às vezes quer esconder o nosso lado sombra, ou sabe não quer ver, mas ele está lá dentro e uma hora ele vem à tona. Ou os obsessores normalmente, antes de fazer qualquer ato, eles fazem uma pesquisa para saber o nosso ponto fraco. E muitas vezes a gente não tem consciência aqui no corpo físico, mas lá no fundo a gente tem isso. Mais alguém complementa? Ninguém? Bom, vamos então, pode passar aqui, vamos ver o que diz o dicionário em relação à obsessão. Mas está muito meio bonito. Não. Do latim obsessione, perseguição, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito, resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa ou mania. Então isso não diz que é obsessão espiritual, o dicionário diz o que é obsessão só. Pode passar aqui, então. Agora. Obsessão é toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outrem confusão mental negativa, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. Bom, esse é um conceito que é do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, em relação à obsessão. Eu vi um conceito do Godinho que eu achei muito fácil para a gente entender, que ele fala que obsessão é ação ou efeito aonde a gente queira fazer prejudicar alguém. Então, uma situação bem simples. Eu tenho um ato ou alguma ação que eu fiz, o efeito daquilo tem a intenção de prejudicar ou fazer mal a alguém. Pode passar aqui. Tem só um pouquinho, Giovana. Tem alguns títulos de livros que falam que a obsessão é de um espírito mau, né?
querendo prejudicar outro espírito, mas nem todo espírito mal, às vezes a gente nem sabe que está prejudicando, é tão inconsciente, não por isso é mal. Mas Foi por isso que eu achei esse conceito, achei meio... O que porque tem vários tipos de obsessão, que depois nós vamos catalogar. A obsessão específica, talvez, que está falando, seria aquela onde a pessoa tem a intenção mesmo de fazer o mal. Por resgate carne, por outras situações, mas tem muitas vezes que a pessoa está inconsciente, ela está junto, porque se sente bem e acaba prejudicando, porque aí tem o parasitismo, tem um monte de situações que podem causar esse tipo de situação. E por que está presente a obsessão? Pode passar? Vamos ver se consegue tirar esse teatro. Só baixar um pouquinho. Tem que... não sai, né? Muito próximo, acho que Alô? Alô? É o teu agora, tirar o... Posso falar assim? Pode. Se não for doer a garganta. É só amanhã. Esse tá ligado? Vai ficar com esse? Está todo mundo ouvindo? Dá para ouvir? A nossa leitura aí com o microfone. Importante. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. O que a gente observa em relação à obsessão? Normalmente, quando que é a mais comum na mesa, o desencarnado para o encarnado, ele está vendo um ponto de vista onde ele foi a vítima. Então, ele acaba, aquela pessoa me fez mal e eu quero me vingar dele. Ele não tem um acesso a todas as outras vidas. E isso é uma das funções da apometria, mostrar que ele não é a vítima. Que ele foi vítima, mas também ele já foi e eu gosto. Então, com isso, ele entendendo, normalmente ele cai na real. Meu Deus, mas eu fiz isso. Isso, esse arrependimento, essa situação, ele já acaba dando brecha até para ser atendido, para ser resgatado, enfim. Então, normalmente é essa situação aqui. Então, será que ele é mau ou será que ele é bom? Nesse momento ele está vendo que lhe convém. Sim. E será que a gente que está sendo presidiado é mau ou é bom? Lembra da lei da sintonia, né? Talvez nessa vida Ele entrou naquela hora, Voltando àquela situação do lado só, a gente está vendo só um lado. E o que interessa para a gente. Então essa, digamos assim, é a obsessão clássica. A pessoa desencarna, ele não tem noção que está desencarnado, ele está tão apegado no lado material, ou naquela situação que aconteceu o desencarne, a pessoa enganou, ou traiu, enfim, que ele fica com aquela ideia e ele vai procurar essa pessoa. Até que ele acha. Quando ele acha, ele acaba fazendo esse tipo de situação, até que alguma outra coisa mostre para ele que aquilo não é, na realidade, uma coisa boa, que ele está se prejudicando, está atrasando, está adquirindo karma e um monte de outras situações. E a gente, pelo nosso processo kármico, que nós vamos ver depois, uma das causas da obsessão, também aquele obsessor vai fazer com que mostre para a gente o nosso lado que tem que melhorar. Então o obsessor, ele não é um vilão, ele é permitido para que aquela parte que a gente precisa trabalhar venha à tona para poder entender. Aí eu não posso também ter a auto-obsessão de achar que eu sou bom, que eu estou focado nisso, que todo mundo está vindo em cima de mim. Pode passar? Todo mundo consegue entender essa situação da obsessão? E quais as formas de obsessão? Como é que pode ser feita essa obsessão? Encarnado para encarnado, É uma. desencarnado para... Então temos a primeira, desencarnado para encarnado, que a gente acha que é a mais comum. Aí tem desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado e encarnado para desencarnado. É uma coisa que parece impossível, mas acontece muito isso. Pode passar aqui, cara? Então a primeira forma qual é? Desencarnado para encarnado, que é aquela que a gente estava fazendo, que é a mais comum. É o mais comum, onde o espírito desencarnado insiste em atormentar o espírito encarnado. Podem ser espíritos inconformados com alguma coisa, dominados pelo desejo de vingança, buscam seus desafetos, perseguindo, atrapalhando, prejudicando e infernizando suas vidas. Então é isso aqui que a gente falou, é a obsessão
clássica, que a gente trabalha muito aqui. Ele tem uma situação de vidas passadas, muitas vezes ele não sabe onde é que, digamos, a gente está. Quando ele descobre, ele vai lá e acaba querendo cobrar tudo aquilo que aconteceu. Essa é a situação em relação a desencarnado sobre encarnado. Tem outra situação também, que ele pode ter, esse espírito que tem essa ligação kármica com a gente, ele pode estar sendo usado por um espírito mais perverso e sendo colocado junto da gente para quê? Para fazer obsessão e desestabilizar a gente ou levar a gente aonde quer que precise, a dificuldades, a não cumprir a nossa missão, ou atrapalhar o nosso processo evolutivo. Então eles também podem estar sendo um instrumento, não que eles não tenham culpa, eles têm culpa, mas eles podem estar sendo um instrumento dessas entidades que querem acabar prejudicando a gente ou qualquer um que eles necessitem. Pode pensar. Oi? No caso de um suicida, há uma ligação com isso ou não tem nada a ver? Tipo assim, pode haver a possibilidade que a pessoa se suicidou porque um obsessor tinha alguma... e fez, cegou, sei lá, ela se envolveu naquela... e foi pai dele. Sempre assim. Nunca a culpa é do obsessor. A culpa é dele, que se suicidou, permitindo o acesso do obsessor. Então o obsessor ele pode, ele pode, digamos assim, não é ele que foi decisivo, mas ele influencia isso. Exatamente, essa é a palavra. Ele influencia, potencializa aquilo. Aí vai de você conseguir controlar aquilo ou não. Tem situações lá na frente, que nós vamos ver depois, que tem a subjugação e até a possessão, onde ele toma conta e pode acabar fazendo, só que você tem que permitir. Ninguém pode fazer nada que tu não tenhas a brecha ou a abertura para isso. Mas alguém tinha? Mas naquela situação que você falou, que pode ser um desencarnado fazendo obsessão para o encarnado, só que sendo mandado por outro mais forte, daí não é uma obsessão de desencarnado para desencarnado? Sim, entre eles sim, mas entre ele e a gente é de desencarnado para encarnado. Depois nós vamos ver a obsessão desencarnada, é exatamente isso. Onde espíritos que têm poder mental, têm poder hipnótico, eles acabam pegando esses espíritos como escravos e usando porque eles querem. Terceiriza. Obsessão sobre obsessão, deve ser. Pode passar, agora está no congresso, pode provar ou não. Bom, essa aqui é de... Pode passar aqui. O obsedado, por ser descrente ou descuidado, abre suas portas para o obsessor através dos pensamentos, atitudes e comportamentos negativos. Então, aquilo que a gente estava conversando antes, até em relação ao suicídio, ou qualquer outra situação. Se eu não abrir a porta, ele não tem como chegar. É tudo questão de vibração e sintonia. Isso volta aonde eu tentar me manter equilibrado. Pode passar? Tira a ordem da pessoa. Obsessão de desencarnado sobre desencarnado. Espíritos poderosos escravizam entidades sofredoras e ignorantes que ainda permanecem nas sombrias regiões do umbral, formando verdadeiras legiões de comando, cujo objetivo é lutar contra as forças do bem e luz. Esses espíritos obsedados, que são desencarnados, sofredores, alimentam o desejo de vingança por desafetos e se unem a essas organizações do astral inferior para atingir seus mesquinhos objetivos e gozar de privilégios e proteção. Então essa é aquela situação que você comentou. Então o espírito ele desencarna e está com tanta raiva, vem alguém mais, digamos assim, com poder mental maior ou que já tem mais experiência também. O que ele faz? Ele vê o que ele precisa, não, vem aqui comigo que eu vou te levar para lá. Vem aqui, eu vou te dar um jeito, vou te ensinar, vou te mostrar, e aí depois tu vai ter a oportunidade de se vingar. E eles vêm e acabam nessa hipnose, não, agora tu faz isso, agora tu faz aquilo, e vão levando, eles vão virando escravos, não sabem. Porque eles estão tão focados na obsessão deles, na vingança deles, que eles não veem o resto. E eles acabam sendo utilizados pelos outros senhores da sombra, da escuridão, para fazer o que eles querem. Pode passar? Isso é uma coisa muito comum também, só que a gente acaba não entrando tão a fundo nisso. Quando a gente faz o tratamento na mesa, vem o obsessor e simplesmente encaminha. Só que não sabe quem que nos descobriu aqui, quem que pegou e nos colocou ele do nosso lado. A gente permitiu agora. Obsessão de encarnado sobre desencarnado. É uma obsessão comum onde as pessoas, inconscientemente, em estado de sono ou vigília, exercem influência negativa sobre espíritos desencarnados, os quais estão ligados pelo afeto, desafeto e cumplicidade de vidas passadas. Quem pode dar um exemplo desse?
mente que não é. Acontece muito aqui, a pessoa desencarnou alguém da família, está muito ligado, o esposo, o pai, a mãe, e ela não consegue soltar essa pessoa. Será que é tão inconsciente assim? É ia questionar isso mesmo. Algumas sim, outras são conscientes. Porque eu acho que essa incidência é muito grande na questão da consciência, porque a gente percebe assim, tem pessoas que não aceitam que o seu ente querido se foi. E mesmo chora durante o dia, só fala nele, só reza por ele, pede por ele, quer dizer, acho que não é só... Mesmo sabendo que não pode. Exato. Isso que eu entendi assim, que quer dizer que muitas pessoas inconscientemente, morreu o pai, fica com aquele sentimento, aquela coisa, e mesmo sem ter a intenção, acaba obsidiando. É que ele diz estado de sono e vigília, né? Acho que é esse que é o... Pode ser, talvez o conceito não esteja bem colocado. Mas a gente vê na mesa, muitas pessoas conscientemente chegam aqui, porque eu não consigo me desligar, mas não quer. Ele precisa, parece que é uma simbiose, ela precisa daquela energia, daquela comoção, daquele, até uma auto-obsessão dela também, daquela situação ao redor de pena para ela poder ter aquela energia. E ainda dizem que não fazem mal. E nisso, aquela pessoa não consegue subir, ou vai e volta. Então, mas isso às vezes importante. tem consciência, mas não consegue se desligar dessa simbiose, dessa... Não dá para entender. Por mais que sabe que é explicado, você está prejudicando o teu ente que está lá. Não, mas a pessoa insiste, né? Ela não consegue. Para ela isso é egoísmo, porque ela só está vendo ela. Eu não estou bem, eu preciso disso. Deus, quem é Deus? Muitas vezes eu vi isso. Deus é esse que tira ele aqui, o meu marido, agora que eu preciso, estou sem condições financeiras. Mas às vezes é ignorância também, né? Sim, falta de estudo, falta de conhecimento. E também você fala, a pessoa não quer ver, não quer ouvir. Eu acho que é só falta de conhecimento e estudo, porque a dor é triste. Sim, todos já passamos, a gente eu sabe. Eu já era espírita e conhecia muita não é coisa. fácil. Não, nem julgar essa parte. Eu acho que essa parte é delicada. A questão é né? Não é diferente. falta de conhecimento. Não é não ter saudade. Saudade é ter normal, não pode ter aquela situação obsessiva de querer, ainda mais que tem o conhecimento, sabendo da vida após a morte, sabendo como é do outro lado, isso é uma situação que a gente tem que trabalhar dentro da gente, e é uma das provas. Agora você imagina uma pessoa que não tem esse conhecimento, ou não acredita que existe vida, ou que não... Nossa, tem pessoas que não querem assim, né? Mas eu também digo que o conhecimento ele é e também não é, porque eu já vi pessoas sem conhecimento nenhum que aceitam, não que aceitam bem, mas entendem, tem saudade, tem pena, mas não ficam nessa obsessão. O conhecimento ajuda, mas se eu não souber usar o conhecimento também não ajuda. E tem pessoas que já têm, parece impressa essa parte, dentro da parte moral deles, dentro do coração, eles não sabem como é que se faz, mas sentem que é assim. Então... Mas é assim, vida, morte, não tem outras funções. Mas Depende do grau de evolução. Exatamente. O grau de evolução nunca é igual. O grau de evolução moral. Mas porque, por exemplo, não tem tanto conhecimento, entre aspas, ela já é um espírito bem evoluído que aceitou legal, não é? exatamente. Ela evoluiu porque tem o conhecimento e tem a moral, a evolução, a vibração da pessoa. Então, como eu falei outra vez, o mago negro ele tem um conhecimento absurdo, só que a vibração dele é lá embaixo. Então, o conhecimento ele é uma ferramenta para eu atingir a evolução, sempre assim. Agora, tem pessoas que conseguem evoluir por essa maneira, sem precisar do conhecimento. Às vezes pela fé, tem pessoas que têm uma fé muito grande, que a fé acaba substituindo o conhecimento e acaba tendo esse processo de evolução vibracional. E às vezes de encarnações também. Sim, claro. O espírito não é hoje, ele tem uma ficha corrida que ele está dessa maneira porque ele já passou muitas coisas. Então a gente pode estar aqui no meio de todos nós, tem espírito que é infinitamente mais velho que o outro. Tem espíritos que estão começando, mesmo numa mesma situação, para ter o mesmo aprendizado. Então, a gente não pode julgar sem ver a ficha caixa. Isso é a parte mais importante. E não dá para generalizar, por quê? Porque cada caso tem a sua peculiaridade. Tá, a função qual é? A gente dá uma orientação, isso aqui é dividido para a gente poder entender o cérebro físico, ele precisa de metodologia. É uma maneira didática de a gente poder entender as informações e passar. Mas isso aqui não tem essa divisão lá, é tudo meio junto.
Então essa é uma situação difícil para entender se a gente não dividir. A divisão acaba facilitando a didática e a compreensão. Depois a gente vai perceber que a coisa se mistura, não tem essa divisão como a gente coloca aqui. Pergunta. A intenção da gente não é, no caso, o meu filho desencarnou. Mas quando eu escuto uma música que é da gente, eu lembro dele, mas eu lembro que bom, né, que mudasse uma música, até por coincidência, ou não. Qual é a situação? É o sentimento que eu emano. Eu lembro dele, que sentimento eu emano? Tá, eu estou obsediando ele. Que sentimento você emana para ele? Que ele esteja muita paz onde ele está. Não está fazendo uma oração. O problema é quando eu lembro dele, ai meu Deus, ele não está aqui, eu estou com saudade, minha vida desmorona. Pronto, é a vibração que eu emano. Fica voltando. Isso. Só tudo assim. Então, essa, eu vejo, claro que é normal, a gente tem saudades. Ou sentimento de saudade, que É normal. Sente quando lembra Isso. a música, é saudade. É a saudade. Só que tem pessoas que na saudade acabam mudando o sentimento. Ah, é porque ele me abandonou, porque... E isso aí acaba sendo obsessão. Agora, é a mesma coisa, eu não preciso ir para o outro lado. A gente Pega não um parente, precisa esquecer, né? vai É só vibrar diferente. Isso, vai para um outro país que eu não consigo enxergar ele. Eu tenho a saudade. É a mesma coisa. Só que em vez de ele estar em outro país, ele está em outra Eu dimensão. sempre tive essa preocupação de É o sentimento que que eu ele emano. estivesse bem. E eu não queria estar prejudicando a evolução dele. Então, Rezar, orar para que ele encaminhe, para que ele siga a sua missão, que ele tem que fazer. E a gente sabe, a que está estudando aqui sabe que isso aqui é uma passagem, sim. aonde a vida é lá e lá a gente vai encontrar no futuro. É uma situação. O difícil é a gente aqui, como corpo físico, conseguir assimilar isso. Porque a saudade ela acaba O ficando primeiro lá. ano não é fácil, não. Então, vou dizer que não é. E só é difícil julgar, só quem passou por situações assim que pode. E, na realidade, o que acontece muitas vezes é que muitas pessoas culpam até Deus, né? Ô Deus, por que tu fizesse isso comigo, né? Porque eu faço isso, faço aquilo, tu foi lá e tirou meu filho, um exemplo. Então, eu acho que aí um dos maiores pecados nossos. Quando a gente tem uma visão aqui, eu não consigo enxergar o todo. Quando eu consigo ver de cima, eu entendo por que aquilo aconteceu. Aí quando a gente tem um entendimento, é a mesma coisa quando o obsessor vem, eu explico para ele, quem estiver doutrinando. Ó, você fez isso também. Ah, ele entende, ele muda. Então quando a gente não tem a visão total, é por isso que é complicado julgar. Pode passar aqui, cara. Aí surgem sintomas como insônia, enfraquecimento ou irritação. Revela sentimentos capazes de mascarar a verdade oculta sobre uma falsa condição de vítima, revelando aí que se acreditava ser obsediado, na verdade era um real obsessivo. Aqui o que ele quis dizer é que às vezes a pessoa está tão isso que no próprio sono ele se desloca e vai lá obsidiar, ou prender, ou fazer alguma coisa com aquele ser que desencarnou já. Vai passar aqui. Obsessão de encarnado para encarnado. É uma obsessão revestida pela máscara do amor e do cuidado excessivo, segurança, sucessão ou bem-estar de alguém. Pode ser chamada de obsessão afetiva. É comum em pessoas de personalidade forte, egoísta e dominadoras. É uma consequência egoísta que uma pessoa faz da outra o objeto de cuidado e a deseja como se fosse propriedade sua. Em nome de um excesso de zelo, acabam exercendo um domínio doentio sobre o outro. Nessa obsessão ocorre o roubo da energia vital, vampirismo. O encarnado passa o tempo inteiro sugando energia, conhecimento e azarando as oportunidades dos outros, manipulando tudo com seus mesquinhos interesses. Isso acontece ou é errado? Um exemplo clássico disso. Mãe para filho, marido para mulher, mulher para marido. Vizinho de olho grande nas coisas. Pois é o dia a dia, onde um precisa dominar o outro, que ele faça tudo o que eu acho que é bom para ele, no sentido de que eu estou amando. Quem ama, o amor ele liberta, ele não prende. Então o amor ele deixa a pessoa seguir os caminhos dele, a gente tem que orientar. Agora, as escolhas são desse espírito, a gente não sabe o que ele precisa passar. Então isso é uma situação muito comum nos dias de hoje. E a gente faz isso, inconscientemente, no trabalho, enfim, a gente quer se sentir seguro. Então isso é importante a gente refletir para modificar essa atitude, ver como que a gente está trabalhando e fazendo. E aqui fala muito interessante sobre o vampirismo, porque eu preciso dessa energia, desse retorno dele, que ele me obedeça, que ele faça o que eu quero. Isso me nutre. Quando ele sai, eu perco essa energia, eu perdendo essa energia, eu sinto falta e vou buscar. Se não for nele, for em outro.
Pode passar? Bom, os tipos de obsessão, uma classificação, como eu falei, porque não dá para fazer uma divisão só para a gente poder entender de uma maneira mais didática. Elas se dividem praticamente em 3. A simples, que pode ser dividida em mono ou poliobsessão, quando é um espírito só ou legião ou vários. As complexas e a auto-obsessão, que eles caracterizam como uma situação à parte. Sabe? A simples. Fase inicial, onde o obsessor interfere impondo suas ideias, emoções e sentimentos. Envia sugestões que podem ser contrárias à sua forma habitual de pensar. Busca atingir o ponto fraco do indivíduo. Sintomas: desconfiança excessiva, estado de insegurança pessoal, enfermidade sem causa definida, mudanças repentinas no temperamento habitual. Se não houver sintonia de pensamento e sentimento, a obsessão não terá continuidade. Formas de transmissão: a telepatia é o fator fundamental. Através do pensamento, emoção e sintonia, o obsedado incorpora o conteúdo mesmo não percebendo serem seus. Como seria isso? É aquilo que a gente falou. Ocorre a sintonia, ele chega, ele acaba entrando em sintonia com a gente e os pensamentos dele ele começa a colocar dentro da nossa mente. Muitas vezes a gente está tendo uma atitude: por que eu fiz isso? Por que veio aquele pensamento? Ele não sabe de onde veio. Pode ser um obsessor, claro, pode ser auto-obsessão, mas pode ser um obsessor. Então é a maneira principal que ele faz. Ele encosta e ele tenta sondar a nossa mente, nossa situação, para ver aonde ele consegue nos manipular. E onde é que ele consegue mais fácil nos manipular? Nos nossos pontos fracos. Principalmente aonde? Pensamento, mas aonde? Vício. Vício, mas principalmente no nosso ego. O que ele faz? Ele faz o nosso ego inflar e aí a gente vai se sentindo todo poderoso, bom, vai tendo os vícios e ali ele começa a entrar. Então ele sabe exatamente como dar a corda para a gente mesmo se focar. E aí a gente vai abrindo cada vez mais espaço e a obsessão ela vai de um ponto simples até uma extremidade nessa obsessão simples até uma parte onde ele pode dominar a pessoa toda, o corpo, ou só, não só o pensamento, mas como até o corpo. O importante é que isso pode demorar tempo. Ele vai devagarinho, ele não precisa de uma hora para outra, ele vai devagarinho sondando nosso pensamento, nossas atitudes, nosso ego, e ele vai trabalhando. Conforme que ele vê que consegue encaixar ou não, ele vai melhorando e aperfeiçoando até que ele consiga o domínio todo. Qual que é uma das situações dele? Ele precisa sentir, além da vingança, que é um dos casos, ele gosta de sentir a parte material, ou seja, a energia física, porque ele está material. Então, quando ele sente aquela energia, ele descarrega a energia dele, ele se sente melhor, mais confortável, e também ele acaba usufruindo dos vícios. O álcool, a bebida, ele suga aquilo e satisfaz o desejo dele de quando encarnado. Pode passar? Dores também que ele sente, acaba amenizando e... Ele ameniza, mas o médium começa a sentir. Então pega um, isso, exatamente isso. Conforme ele está na situação física astral, né, no corpo astral, aquela situação ele encosta, você começa a sentir, de acordo com a sensibilidade de cada médium. Ou também, muitas vezes, ele bloqueia o fluxo de energia e pode começar a causar doenças de um ou outro ponto. Conforme o tempo vai passando, né, e aquele obsessor fica ali, a pessoa não trata e vai indo essa dor, vai agravando também, né? Vai chegar um ponto de passar pro físico ou não. Isso, ele começa a sentir a dor, ele vai no médico, não acha nada aparente, daqui a pouco afeta mesmo o físico. Ou seja, tem um problema naquele órgão que vai precisar de um tratamento físico. Ou, enfim, o que for de acordo com a doença. Aí ele cura aquilo, faz o tratamento. Daqui a pouco aquela energia está bloqueada, ela vai achar outro ponto. Aí também não acha explicação, enfim, vai lá, trata, cura aquilo. E vai indo em outro. Ele vai minando o organismo inteiro até não tirar a energia que está ali. E, bom, depois nós vamos ver como é que é o tratamento. Deixa eu ver. Tá. A outra obsessão é a obsessão complexa, que nós não vamos falar hoje, porque é um capítulo à parte, é muito grande, tem muita coisa para discutir, mas ela caracteriza casos onde envolvam magia negra, implantação de aparelhos parasitas, uso de campos de força dissociativos ou magnéticos, de ação contínua e provocadores de desarmonias tissulares, câncer. Campos de força permanente podem inibir toda a criatividade da vítima ou desfazer projetos acalentados. Se alguém já pegou algum tipo de situação dessa na mesa?
aparelho e acho que é o que mais aparece, chip. Enfim, isso também não é só pro lado ruim, também é utilizado para ajuda para tratamento, os chips dos aparelhos. Campo de força, quem nunca utilizou, viu o campo de força na mesa. E aqui fala em relação a isso, esses campos de força, esse bloqueio de energia, ele provoca desarmonias tissulares, ou seja, o organismo, a energia não flui e uma das situações é o câncer. E se não for tratado, não tiver a situação adequada, a pessoa, se tiver um merecimento, pode até vir a desencarne por causa disso. Porque, digamos assim, é função minha me aperfeiçoar. Se eu estou deixando a brecha e ele está vindo, eu tive a oportunidade de mudar, não quero mudar. Só para esclarecer, assim, saindo um pouco do assunto obsessão, entrando no assunto câncer, né? Só porque eu não sei se a gente vai ter oportunidade de falar isso depois. O câncer também pode vir a acontecer no encarnado para drenagem de energias de outras vidas, né? Sim. Pode acontecer, né? Não é só devido à obsessão. Sim, mas a obsessão vai fazer isso e ela vai drenar energia ou do espírito que está contigo. Ela vai acabar drenando. A doença é uma maneira de trazer para o físico aquela energia que está bloqueada lá em cima. A condensa no tumor ali. Ela vai chegando tão grande que ela precisa drenar, senão ela estraga o corpo astral. Então o corpo humano, o físico é um mata-borrão. Tudo que tem excesso ele vem e descarrega aqui. Ou teu do amiguinho do teu. Então as doenças hoje está tendo um estudo, isso é um caso à parte, mas a maioria das doenças elas têm um componente astral antes da doença física. Então a medicina oriental ela trabalha muito isso, ela trabalha o todo, ou seja, ela regula toda a parte energética, toda a parte corpórea, etérica, e aí normalmente o organismo entrando em equilíbrio, a doença some. Ele não trata o foco da doença, ele trata a causa. Então é diferente a abordagem, a própria acupuntura, assim, todas as terapias ou medicina oriental trabalham dessa mística, eu não sei se é a palavra, holística, desculpa, entendi mística, porque às vezes é uma coisa mais mística, é mística quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente entende como funciona, ela deixa de ser mística e passa a ser científica, mas foi mística porque tinha resultados que ninguém explicava. A acupuntura é milenar, como é que antigamente eles sabiam, sem ter prova? Então, dentro dessa situação. E isso a gente vai ver numa próxima aula para poder discutir melhor, porque é importante onde a gente trabalha muito na mesa. Como fazer, o que é, enfim. Pode passar aqui. E auto-obsessão. Alguém aqui já fez? Sim, alguém não fez. É mais fácil. Alguém não fez? Levanta a mão. Isso é o que a gente faz todos os dias, né? A gente se auto-boicota, a gente não acredita na gente mesmo, a gente acha que está tudo errado, enfim. E a gente normalmente coloca a culpa no outro, né? O obsessor. Coitado. Quem que obsidia quem? A gente fala tão mal dele que ele falou. Tem até um videozinho, não sei se foi no YouTube, é um filmezinho que é muito legal. Acho que não sei qual que é. E o obsessor chega lá e começa a brigar com a... Pô, tu te vê, eu não aguento mais, tu tá me obsediando mais que eu. Deixa eu fazer minha função. O teu mentor se tirar dessa, não pode te obsediar. Pra tu melhorar, porque senão eu não consigo, tu tá me ganhando. É muito engraçado assim, a cena de dois conversando e o obsessor bravo. Queria que ele melhorasse, porque senão ele não aguentava a obsessão do outro. Tu tá pior que eu, ele disse. Então o videozinho esclarece muito essa situação da auto-obsessão, onde ele estava sempre com dor, o mundo era sempre contra ele, pensamento negativo, hipocondríaco, toda essa situação de auto-obsessão. Não conseguia nem fazer a obsessão. Não. Kardec nos diz no livro Manifestações dos Espíritos, item 28, que alguns estados doentios, exceto as aberrações, que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito do próprio indivíduo. São cultivadores de moléstias, fantasmas, vivem voltados para si mesmo, preocupando-se em excesso com a própria saúde, ou se descuidando dela, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências corriqueiras no seu dia a dia, sofrendo por antecipação com situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios e atormentados por si. Aquela autopiedade. Eu vi, não sei em qual livro que disse que essa situação é falta de amor. Quando a pessoa tem amor, ela confia, ela não vai precisar da energia dos outros para se sentir importante. E isso aí nada mais é do que um ladrão de energia, ou seja, eles colocam como coitado para todo mundo vir, passar a mão na cabeça,
meu Deus, você é assim, vítima, enfim. Então a gente tem que ter uma atitude, ser proativo. A gente tem que buscar, a vida não é fácil. Aqui, provas e expiações, não é paraíso, não é parque de diversões. A gente veio aqui cumprir uma missão e a gente acha que aqui é diversão. Então, até com a situação do mundo atual, que acaba tudo sendo atropelado, a energia acaba sendo condensada de forma diferente. Eu cheguei a grifar ali, sofrendo por antecipação com situações que jamais chegam a realizar. Nosso pensamento flui de uma maneira que a gente trabalha 24 horas em cima de uma coisa que a gente quer ou não sabe mais nem o que quer. E essa é a pior parte, é a ansiedade, a doença do momento, né? Vai indo, aquilo vai correndo, vai transformando e vai aumentando, chega num ponto que a gente não sabe mais nem o que fazer. A gente não tem mais tempo para parar para pensar. A gente está comendo, vendo televisão, no celular e no computador ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo. É multitarefa. A mente, quando eu paro, ela está tão treinada a ficar pensando que ela não para. A mente é um órgão, ele está treinado a fazer o que ele está sempre acostumado. Se eu fico isso o tempo inteiro e eu não paro, ele vai fazer isso sempre. Então quando eu vou descansar, eu vou dormir, a mente continua. A fixação mental é a obsessão? Sim. A fixação mental que ela sempre vai... Ideia fixa, como estava ali no começo. A ideia fixa é um tipo de obsessão. Ou seja, eu estou tão focado naquilo que eu só vejo aquilo. Estou vidrado naquilo, eu não vejo o resto. Então é um tipo de obsessão que eu deixei. Com essa, eu posso estar me auto-obsediando e posso estar obsediando um outro encarnado. E abrindo portas para o desencarnado. desencarnado. Enfim, um pacote completo, um combo. Uma obsessão. Então, o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que fugir desse ritmo. Alguém tira aqui 15 minutos ou 10 minutos para ficar sentado, sem ver televisão, sem ver nada, prestando atenção na mente? Esvaziando a mente. Não é esvaziar a mente, é não deixar a mente produzir. Porque se eu estou esvaziando, ela produziu. Aí eu estou indo contra. Eu tenho que fazer com que ela não produza nada. Ela tem que ficar técnica de respiração é muito boa, né? Yoga, meditação, respiração, tem um monte de situações que ajudam, só que a gente está tão corrido pelo dinheiro, pelos filhos, pela correria do dia a dia, pelo trabalho, pelos amigos, que não sobra tempo. A gente tem que botar na nossa mente, se a gente não tirar um tempo para a gente, pode ser que um dia a gente não tenha mais tempo. E quando a gente desencarna, o outro lado não muda nada. Todos os meus problemas, meus medos pioram, como a gente viu na semana passada. Então, é mais fácil eu resolver aqui do que deixar para depois. Quando eu perco o sono, que eu às vezes acordo, às vezes já dormi muito, já dormi o suficiente e não tenho mais vontade de dormir, mas não é hora ainda de levantar, porque eu não vou ter outra coisa. Eu faço um relaxamento, onde eu vou assim... Eu mesmo, eu consegui um domínio de ir me soltando e consigo dormir de novo. Se concentrar na respiração. Tudo é treino. E esse tipo de situação, não vou começar hoje, vou ficar amanhã. Depende da minha velocidade da cabeça, eu vou ficar de 6 meses, 1 ano e eu tenho que ter persistência. Senão, não muda. É treino. Diz a Rô Pacheco, que na verdade o nosso pensamento, normalmente ele é um macaco. Macaco não para, né? Numa segunda situação, depende do dia, ele é um macaco solto numa loja de louças. E numa terceira situação, é esse mesmo macaco numa loja de louça, mas com uma abelha picando o rabo dele. Então, mesmo na meditação, ela nos orienta assim, não tem como segurar os pensamentos, mas a gente tem que deixar eles passar. A gente não pode se fixar no pensamento, porque tudo vem, a gente não consegue controlar. Tem gente aqui que faz meditação e é isso. Então nós temos que não fixar no pensamento. Veio, opa, deixa passar. Veio outro, deixa passar. Mas que esse macaco funciona a situação o deixar passar é eu não botar emoção. Quando eu ponho emoção, eu fixo aquele pensamento. É a emoção que direciona aquilo que nós comentamos semana passada. Ela que direciona, o julgamento direciona o lado que ele vai. E quando eu faço isso, eu estou trabalhando com a mente. Eu tenho que deixar o pensamento vir, ele vai embora. Ele vai embora, até que esvazia. Se eu começar a dar força para ele, que acho que é isso que quis falar, né?
Sim. Se eu começar a dar energia para ele, ele vai crescendo. Começar a dar atenção pro seu pensamento. É igual uma música, né? Você Quando eu começo a pensar porcaria, eu só penso porcaria. E tem umas músicas que a gente começa a ouvir que daqui a pouco do nada ela vem na cabeça. Parece que é hipnótico. Aquela música tá lá tocando. Só umas porcarias. É. Principalmente. Eu vi uma psicografia, estava falando sobre música. Um espírito falando, se vocês entendessem a melodia no astral, como é muito diferente daqui, como uma música clássica de Bach, Beethoven, você não sabe a energia que aquilo gera no ambiente. Mas por isso que a energia das músicas foram colocados H, não sei o que lá, que eu não entendo nada daquelas H-hertz lá. Sim, sim, os foram hertz. mudados para isso, porque aquelas músicas faziam o povo. Exatamente, ela mudaram uma situação e hoje a música está exatamente para bagunçar. E a gente vai aonde? Vai nessa. Toda essa situação está aí. Hoje é fácil na internet. Você baixa, põe, ele vai te relaxando, ele vai te equilibrando essas músicas. Que elas foram feitas por inspiração. Então diz que a música do outro lado é diferente, o som é uma coisa que a gente não consegue imaginar. As cores, não tem como descrever aqui o brilho, não sei, acho que a Helenita consegue ter essa... É uma situação totalmente diferente, que a gente não consegue imaginar a cor do fim. Então, a gente tem um monte de ferramentas, só que a gente não faz. Aí depois a gente chega lá, mas não deu tempo. Vamos lá? Pode passar aqui, cara. Obsessão. Absorvemos a energia e a irradiamos a todo momento. Através dela, influenciamos e somos influenciados por aqueles com quem convivemos, por amigos, por colegas de trabalho e desencarnados. Isso é o segredo. Eu vibro, eu venho, o que eu vibro. Tudo é energia. A gente não pode ver como físico. Tudo é energia. O corpo físico, a matéria, é energia condensada. Então, a energia trabalha por sintonia. Eu escolho onde é que eu quero estar. E a obsessão é baseada nessa lei. Pode passar? Então, os tipos de ação obsessiva, aquilo que eu falei, fiz uma caracterização só para a gente poder entender e facilitar para o nosso cérebro ele captar e poder repassar depois essas informações. Então, são a princípio essas 8. E tem uma nona ainda que é a possessão, mas que normalmente não se fala. Pode passar aqui? Indução espiritual. É um relacionamento desarmônico entre um desencarnado e o encarnado por formas de pensamento, sintonias, vícios, sofrimentos, afinidade vibratória. Alguns chamam esses espíritos de encosto. Exemplo, brincadeiras do copo, atraem espíritos brincalhões que podem gostar da companhia e se afinar com participantes. A solução é simples e imediata, um simples passe, uma oração, desconecta essa ligação desarmônica. Bom, nós falamos bastante na semana passada sobre indução espiritual. Resumindo, eu estou numa vibração, um espírito que está passando perdido, ele sente essa vibração, ele encosta, ele encostando, ele sente alívio, porque ele descarrega para o corpo físico, essa energia dele, essas coisas ruins que ele tem, ele absorve o vício que a pessoa está ali, ou a necessidade onde ele está, ele se sente satisfeito, e ele passa esse sentimento para o médium que está ali. Então o médium, ele sente vontade mais de fazer aquilo, e depois que o espírito sai, ele fica com toda aquela energia ruim para ele. Então é uma forma simples, onde a outra pessoa não quer fazer o mal, então não sei se seria bem uma obsessão, ele simplesmente sente a necessidade daquilo e ele é atraído para aquele tipo de situação. Pode passar? Obsessão recíproca. Pode ocorrer entre encarnados como entre desencarnados. Um desequilibrado se alimentando do desequilíbrio do outro. Pode se transformar em simbiose. Exemplo, casais que não conseguem se entender nem se separar. Os dois seres reagem ou revidam um ao outro. Não aguento viver juntos, mas quando separa não consegue ficar longe. Ou seja, um precisa da energia do outro. Um depende da energia do outro para se completar. Isso acontece muito. Então, se tira um, os dois ficam perdidos. Pode passar. Alguém tem alguma dúvida em relação àquela outra ali? É bem tranquilo, né? Obsessão indireta. O obsessor investe em algum ente querido por não conseguir atingir seu desafeto. Isso é permitido porque a pessoa está em débitos, traz resgates kármicos que permitem a aproximação do obsessor.
Até um trabalho feito pode atingir outra pessoa da família por ela estar vulnerável e desarmônica nas suas vibrações naquele momento. Isso é muito comum, né? A gente aquele dia tá bem, tá tranquilo, tá em paz. Aqui ou é a esposa, ou é o filho, ou é o sócio, eles acabam conseguindo te tirar do sério. Então, como ele não consegue, o espírito, você está numa vibração boa, ele não consegue entrar em sintonia, ele vê alguém que está ao redor, que tem o mesmo problema que ele, que tem a permissão kármica, ele encosta para fazer a obsessão está, às vezes, indireta. no mesmo padrão vibratório do obsessor. Exatamente. Então ele acha ver no mesmo padrão e na mesma energia, ou seja, no mesmo vício, na mesma maneira da vingança que ele quer. Então tem que ter essa sintonia e essa pessoa tem que ter o débito necessário para poder os mentores dele, os anjos de guarda, permitir que esse obsessor acabe chegando. Por quê? Porque ele vai aprender também alguma coisa. Isso é muito comum. Aquele dia que parece onde você vai, as pessoas estão te tirando do sério. E aí que a gente tem que se manter firme. Passar aqui. Simbiose é uma espécie de parceria onde ambos os lados são beneficiados. Exemplo, vícios ou comportamentos morais. Espiritualmente, um atende os desejos do outro e em troca suga as energias vitais. Bom, esse aí aqui que também nós comentamos semana passada é uma parceria. Os dois, nenhum é prejudicado pelo outro na simbiose, ou seja, o espírito ele precisa da energia do médium, daquela sensação, em compensação ele ajuda nos desejos no que ele quer que dê certo, porque se está dando certo ele acaba se encostando e ficando os dois numa parceria. Depois da simbiose, muitas vezes dessa parceria, um começa a explorar o outro, normalmente é o desencarnado para o encarnado, e ele começa a prejudicar o outro. Ok, pode passar? Que aí é o parasitismo. É um processo de simbiose agravado, tão intenso e persistente a ponto de tornar-se extremamente nocivo. São organismos dos quais retiram meios para a sobrevivência, geralmente prejudicando o hospedeiro. Explora ou vive à custa de outrem por ignorância, preguiça ou comodismo. Então, no parasitismo, ele já começa a ter, um dos dois começa a ter problemas. Normalmente, o parasita, ele não deixa chegar até o desencarne, até acabar o hospedeiro. Por quê? Porque ele depende dele. Então, ele vai até um certo ponto, tira um pouquinho, deixa ele se recuperar e fica o tempo inteiro sugando dessas energias na situação que ele precisa. Normalmente, por preguiça, em vez dele conseguir, que nem a energia, a gente tem conhecimento que você não precisa pegar do outro, você consegue lá de cima. É só saber a técnica, estudar, enfim. Mas por preguiça, comodismo, eles acabam achando mais fácil dessa maneira. Como aqui na Terra também é uma situação bem diferente. Então o que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo. É reflexo do outro. Normalmente essas pessoas, esses irmãos que fazem esse tipo de obsessão, eles não têm um interesse em prejudicar. Eles estão vendo só eles são egoístas. Eu quero a minha parte. Se o parasitismo prejudicou outro, o problema é dele, mas eu quero a minha parte. Ele não quer fazer o mal. Pode passar aqui, cara. Que é diferente do vampirismo. O vampirismo, alguns são inconscientes, mas a maioria dos vampiros, eles têm a intenção de prejudicar. Eles vão lá que eles querem o desencarne, muitas vezes, daquele encarnado, enfim. Então, para poder ter uma noção em relação às três, porque é muito próximo uma da outra, é difícil diferenciar. Mas, normalmente, no vampirismo tem esse ato de crueldade. Atuação consciente de um ser sobre o outro para deformar os sentimentos e as ideias, conturbar-lhe a mente e levá-lo à prática de atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Normalmente esse tipo de vampirismo ele é consciente, a pessoa sabe que está ali e vai prejudicar. O parasitismo, às vezes, a pessoa é meio inconsciente, ele está usando do lado dele e o outro acaba sendo prejudicado. Isso acontece encarnados com encarnados também, né? Não é só desencarnados. Sim, encarnados com encarnados também. Eu até escutei que 90% é relacionado encarnado com encarnado e somente lá vai 10% com obsessores. Então a culpa não é dos obsessores e sim é nossa e dos encarnados, na verdade. A culpa nunca é do obsessor. Responsabilidade, perdão. Sim. A responsabilidade é nossa dos encarnados. A gente faz isso todo dia, a gente quer atenção de uma pessoa e não consegue, a gente está sugando energia, a gente quer que a nossa opinião prevaleça perante os outros. Então a gente está num embate de energia o tempo inteiro. A gente quer sempre ser o mais alto para quê? Para pegar a atenção e a energia de todo mundo. Contar a história ruim primeiro, se fazer de vítima para ter atenção é um tipo de vampirismo, um vampirismo de emoção. Ou seja, eu preciso da comiseração dos outros para poder
me sentir bem, para ter a pena e eu roubar essa energia. Então é muito comum, é direto isso acontece em todos os casos. Pode passar aqui. Fascinação. É mais grave que a obsessão simples. Nesse grau, as ideias passam as mesmas entre ambos. A pessoa se ilude completamente. Sintomas. Faculdades intelectuais preocupadas, alternando-se com o raciocínio, capacidade de julgamento e a própria razão. O espírito fascinador tem a possibilidade de infundir confiança cega, que impede de compreender o absurdo de seus atos, mesmo que estejam claro as pessoas com quem convive. Forma de transmissão. Na fascinação, o indivíduo é levado imperceptivelmente a pensar, sentir e agir de maneira como ele instiga o obsessor. Isso já é um caso mais grave, onde aquela pessoa que, mesmo todo mundo falando que ela está errada, na cabeça dela ela está certa. Por quê? Porque o espírito que encosta, ele já conseguiu manipular isso e ele tem um acesso maior sobre o campo mental desse encarnado. Então, ele consegue colocar, não, é verdade, e vai botando isso, e a pessoa, claro, ela também quer aceitar isso, ela quer ser daquela maneira. Então, você fala para a pessoa, todo mundo fala que está errado, não, está certo, não consegue mudar. É aquela ideia fixa, onde ela está tão centrada ali que ela não consegue ver o outro lado. Então, é um tipo de fascinação, já é uma situação bem mais grave, é bem mais complicado para poder desvencilhar, porque eu dependo da mudança dele. E muitas vezes aquela fascinação, ela vem com uma coisa, o ego dele é o que ele queria, então ele não quer perder aquilo, porque tudo que ele sonhou era ser daquela maneira, então ele não quer acreditar que aquilo está errado. Então é uma coisa muito, muito complicada. Pode passar aqui. Subjugação. É o ponto máximo da obsessão. O obsedado torna-se um joguete nas mãos do obsessor que tem domínio da sua vontade. Tem início no plano moral. Sintomas. Surgem crises que afetam o corpo físico, com movimentos involuntários, tiques, trejeitos, agressões e quedas similares, convulsões. Tem classificado em dois tipos. Pode passar aqui para subjugação. É em subjugação física e subjugação moral. Subjugação física. A pessoa tem consciência dos atos absurdos que realiza, mas se sente incapaz de reprimi-los. Provoca atos involuntários, chegando a levá-la a atos ridículos. Subjugação moral. A pessoa é dominada mentalmente, que induz a decisões absurdas e comprometedoras. O que acontece? Ele já está tão ligado nessa pessoa, no campo mental, que ele dá a sugestão do que ela tem que falar, ela sabe que está errado e não consegue segurar e fala. Ou, no caso da subjugação física, ela faz o ato em si. Então, não é ele que faz, ele impõe, hipnotiza e a pessoa acaba fazendo a situação. Então, é um caso já bem avançado de obsessão. E o outro, que seria a possessão, é como se fosse uma incorporação. Ou seja, o espírito ele incorpora e ele assume o médio, o trabalho médio. Tanto ele comanda o físico. Ele não manda no mental, para o médium poder trabalhar. Ele mesmo assume e faz, enfim, vive como se fosse o encarnado. Os casos de loucura. Tem a maioria Vários tipos de obsessão. Sim. Aquilo que eu estava falando, antigamente eles eram colocados, esses doentes mentais, que não tinha noção, era choque, era um monte de tratamento, não curava, eles iam jogados num canto e deixavam lá no hospício, no local, para não atrapalhar a sociedade. Com os adventos do Kardec e de outras situações, foi começando a entender a importância dessa parte espiritual e das obsessões. Então, a gente vê aqui na mesa quantas pessoas que têm bipolaridade, é uma situação de obsessão, esquizofrenia e um monte de outros quadros de problemas mentais, não que seja só, mas tem uma ajuda grande na parte espiritual. Eu cheguei fiz um estágio, né, na verdade, no hospital psiquiátrico. Mas, assim, tinha pessoas que elas caminhavam, caísse a calça, elas não conseguiam saber que elas tinham que puxar pra cima, entende? É uma coisa assim, tão... Chega num ponto que é tanta obsessão, é obsessão em cima de obsessão, vários tipos de obsessão junto, que chega nesse ponto. Sim, sim. Outras pessoas tomavam água até vomitar. Sabe? É umas coisas assim que, meu Deus... Mas que nós falamos na semana passada, os zumbis, na primeira vez, que são os mortos-vivos, o que eles fazem? Eles vão para o outro lado e eles ficam andando de um lado para o outro, pela hipnose não sabem o que fazem,
vão para lá, vão para cá, é mais ou menos a mesma situação. Não pensam, não tem mais raciocínio. Assim, naquele livro, Aula 18, que ele ele vai com os espíritos, ele começa a ter uma eclosão dentro da mediunidade, e lá ele consegue enxergar os espíritos que tem assim, uma legião formada já, o grande lá e os que são incomodados, eles ficam incomodando os que estão lá, Sim. E aí ele vai falar que estou vendo espírito, é louco, mas choque, mais remédio. E o remédio acaba, ele vai, como é que eu vou dizer assim? Isso, o remédio ele vai acabando destruindo a produção de sinapses, todo o metabolismo, vai deixando lento o cérebro, até um ponto que ele fica bobo de tanto remédio. Então, pode passar? E o que atrai os obsessores? E agora? Sintonia. É a sintonia, as imperfeições morais, que abre a brecha psíquica. Então, a invigilância é a porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores, que vibram nas faixas mentais semelhantes. Então, todo pensamento, ato que faça com que minha vibração baixe, eu entro em sintonia com esses irmãos que estão inscritos. Sim, exatamente. Então, aí tem um rol aí bem grande de situações. Pode passar? Tem o quê? Quais as causas da obsessão? E agora? Nós falamos isso até agora. Ninguém sabe a causa da obsessão? A causa da obsessão aqui está passando em relação à obsessão, que a ausência de prece é uma porta de entrada para espíritos ignorantes, malévolo ou obsessivo. O que a prece faz? O que ela ativa o nosso eu me conecto lá e a minha vibração acaba subindo, eu saio do plano lá, eles não têm mais acesso. Mas a prece não é que depois nós estamos eu tenho eu não preciso ter essas orações prontas, eu posso conversar. O importante é que venha de dentro do coração. Essas orações são para quem não tem essa condição, esse trabalho para poder fazer isso. Já uma prece pronta, só que você tem que falar entendendo o que está falando. Se você falar mecanicamente, não botar emoção, você tem que botar emoção naquilo. Senão é que nem o pensamento, ele vem e passa, ele não fixa. Então eu tenho que entender o que eu estou falando e botar o sentimento que eu quero. Aí eu consigo mudar a vibração. Claro, o sentimento bom, senão... Giovanni, nesse mesmo site que você falou, nesse mesmo site que tem o vídeo que você se referiu antes, também tem um vídeo que chama Prece com Pressa. A mentora fala com o cara também começa a fazer. E ela falou, para, vamos conversar um pouquinho, rapidinho, toma um susto. Mas o que é isso? É aquilo que nós estamos fazendo, não temos tempo nem para fazer oração, nós temos que fazer rápido. Não tem tempo para perder. Senão perde tempo de sono. É verdade. E também não adianta a gente fazer, tá deitado na cama, vou dormir e já estou... A gente começa, nunca termina, né, o Pai Nosso? A gente começa na cama e termina no outro dia de manhã. Também não adianta. Ou termina aí as pessoas começam a falar o Pai Nosso e tudo começa a funcionar. Porque já está tão acostumado antes de dormir que o organismo já associou o Pai Nosso com o sono. É verdade. Ou seja, quando der insônia, aquele rápido, né? Senão, então isso não adianta como prece. Isso aí é uma coisa mecânica. A prece tem que ser sentida, tem que vir do coração. Pode passar aqui. Então a obsessão ela tem praticamente duas causas, né? As kármicas, decorrentes de encarnações pretéritas, já vivemos muitas vidas e podemos ter feito algo errado a alguém, talvez não tenha nos perdoado. Imoral, orgulho, egoísmo, sensualidade exagerada, avareza, impaciência, etc. Então, a moral, ela é os meus vícios que baixam minha vibração e eu atraio tudo que vem ao redor. E as kármicas é aquilo que eu programei para vir resgatar. Tanto com o encarnado, normalmente as pessoas do nosso convívio, quanto com o desencarnado. Então, quando eu já vim para aquilo, aquele ele vai ter uma brecha para chegar perto da gente. Para quê? Para a gente poder resgatar essa situação. Pode passar aqui. Contaminação fluídica, devido à frequência a lugares onde há presença de espíritos atrasados, mais ligados à matéria do que ao espírito. Boates, shows eróticos, etc.
O ambiente que eu vou, eu acabo trocando energia. Não consigo para um ambiente botar um campo de força o tempo inteiro e não entrar em sintonia com aquilo. Então, eu vou para um local, conforme a energia, com o tempo vai tendo uma troca, e eu acabo entrando no mesmo padrão. Ou eu me sinto mal e saio. Se eu não entrar na vibração do ambiente, eu me sentir ruim, não vai gostar e eu vou embora. Então, aonde eu vou é muito importante para a modulação da vibração. E lá, imagina quem que está lá, né? Trabalhos feitos. No Livro dos Espíritos, questão 549, Kardec nos lembra a possibilidade de se contratar um espírito mau para atormentar outra pessoa. Ao contrário de que se pensa, isso é muito comum, pois o número de terreiros ligados à baixa magia são muito maiores que centros espíritas. Os trabalhos feitos, despacho, enfim, que todo mundo fala, ele funciona como uma obsessão. Ele só vai chegar a você se você der a brecha e se você tiver, digamos assim, no teu processo kármico de receber aquilo para aprender alguma coisa. Então, um espírito aqui encarnado, ele quer fazer mal para alguém, ele já está fazendo só em pensar mal, mas ainda ele vai lá, contrata vai um terreiro, onde fazem isso, não necessariamente um terreiro, contrata um capanga espiritual, que ele paga com uma maneira, enfim, conforme o que o outro quer, para que ele recebe aquela energia do trabalho e o capanga lá, digamos assim, ele acaba fazendo aquela situação que ele está recebendo, é uma troca. É a mesma coisa que eu pagar alguém para assaltar a casa de outro, ou matar, enfim. É a mesma situação, só que eu uso o espiritual. Pode passar? Assédio durante o sono. Se aproveitam dos instantes em que dormimos, a fim de perseguirem com mais proveito. Alimentam em nós sentimentos de culpa, remorso e medo. O que é importante? Sempre antes de dormir eu estou com a vibração boa. Se eu estiver pensando em problema, minha vibração vai lá embaixo, eu saio, eu vou para aquele local, eu estou desprotegido, desamparado, opa, aqui mesmo eles vão pegar. Eles querem encarnados por causa do ectoplasma, porque eles usam muito isso. E aí eles prendem ou trancam, ou fazem uma ilusão para você ir onde você gosta e achar que aquilo é bom e ele fica sugando. Então é importante, sempre antes de dormir, prece, não essa do rapidinho, faz uma meditação, um tempo antes de dormir, não pensar em problema, não ver coisa negativa, jornal, essas coisas pesadas, porque a gente acaba sintonizando isso e eu vou para esse mesmo local. Então, aonde eu vou no sono é o período anterior que eu, antes de dormir, o que eu fiz. Pode passar? Mas aquilo ali pode ser um eu nosso também, né? Sim. Personalidade. Pode. Só esperando a vigilância de tomar conta. A personalidade também, que é a auto-obsessão, que eu acabei não falando antes, ela, muitas vezes ela teve uma outra situação em outra vida e ela não aceita essa maneira como a gente está. E aí ela funciona como um obsessor porque ela quer que seja feita daquela maneira, ela não entendeu isso. Como é que eu mudo isso? Ou numa mesa, num trabalho, que eu vou mostrar para essa outra personalidade como é que é, o que tem que ser feito, o porquê disso, ou a minha mudança de atitude. Ela vem e tenta, e eu vou tentando sempre o caminho certo. Chega um ponto que ela olha, mas sabe que esse negócio eu acho que é bom? Começa a mudar. Porque nem todo mundo tem acesso à apometria. Se fosse assim, todo mundo estaria louco. Então isso é uma maneira de poder, e antes de existir a apometria, que não se fazia. Tem 30, 40 anos, eu acho. Então, tem essa outra situação. A minha mudança, a minha maneira de atuar acaba influenciando. Muitos obsessores, eu já vi, falaram assim, não, mas, olha, mas sabe que ele está diferente? Eu até pensei, acho que não vou mais fazer. Na mesa falando, não vou mais fazer porque ele está... E eu gostei disso, eu acho que eu vou também junto com ele. Quer dizer, a mudança de comportamento da pessoa fez com que o espírito, ele analisando de fora, ele viu que era melhor. Então, olha a nossa responsabilidade perante o outro lado, com a nossa mudança de atitude. Que ele podia até se sentir da mesma forma que o encarnado estava se sentindo. Sim. Ele sentia toda aquela energia boa, então. Até a questão do suicídio que ela comentou antes, né? Pode ser uma personalidade nossa que já foi suicida lá atrás. Com certeza. Eles têm mais acesso, né? Porque eles sabem as brechas. E quais os tratamentos para obsessão? Primeiro e mais fácil, difícil. Reforma de pensamento. É a parte mais importante. Pode passar aqui. É possível se livrar da obsessão? Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? Sim, porque apenas se ligam
Apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso é o Kardec que passou. Já 200 anos atrás. Pode passar. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos do obsessor. Quando eu começar a perceber com o treinamento, quem está aqui, começa a saber o que é seu e o que não é. Eu estou aqui, daqui a pouco vem um pensamento totalmente fora do que eu normalmente estou acostumado, não é meu. Então, quando eu sentir esse tipo de situação de aproximação à sensibilidade, a prece, aquela prece sentida, é a melhor maneira de levantar a vibração, corta a sintonia. Então é uma maneira fácil e simples. E a gente não faz, né? Pode passar. E a necessidade da reforma íntima. É, pois, indispensável que o obsediado faça sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Acostumou-se a ter uma vontade para tudo. Mudança é uma questão de escolha, que dá mais trabalho e exige perseverança, esforço e abnegação. Acho que essa última frase aqui é fantástica. A mudança é uma questão de escolha, que dá mais trabalho. Quem quer mais trabalho hoje? Gente que é o contrário, fazer tudo para não trabalhar. Existe perseverança. Ah, não, tem que fazer todo dia isso aí, que nem a parte da mente. Vou ter que fazer o exercício repetido toda vez. Não, não serve para mim. Esforço e abnegação. Então, está aí porque a gente tem tanto obsessor do nosso lado. Outra situação é o passe, que é uma maneira fluídica, magnética, de eu reorganizar as energias, de levantar a vibração da pessoa. A desobsessão também, ou seja, eu afastar esse espírito, que pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é a apometria, onde eu mostro para ele tudo o que aconteceu, as vidas, e ele tomar consciência. Eu acho que é importante quem trabalha na mesa, não é simplesmente desligar e mandar embora, porque ele vai voltar. Ele tem que entender que ele tem que mudar. Então isso eu acho que é o mais importante do doutrinador. Ele conseguir convencer, não é convencer, ele esclarecer e mostrar que aquele espírito, ele precisa mudar, que é para o próprio bem dele. Que ele consiga entender isso. É difícil. E não existe uma regra. Você vai tendo que ir trabalhando aqui e ali, com esse de um jeito, com aquele de outro jeito, achar um ponto que você consiga, que ele abra a guarda. Quando ele abriu a guarda, ele está apto, ele consegue ver algumas coisas e ele, não, mas eu não quero mais isso. Porque só tirar e encaminhar vai voltar. Certo, das artimanhas dele, deixar ele abrir a guarda. Então tudo isso é uma questão psicológica. Ou seja, trabalhar isso que é o mais importante. Então o doutrinador, ele tem um papel muito importante nos processos obsessivos. Ou em qualquer tratamento, principalmente na apometria. Pode passar. E a terapia da caridade. Então dizem que a prece, ela nos faz conhecer a Deus. Acho que foi o André Luiz que falou. E a caridade, ela faz com que a gente esqueça da gente. Porque a gente é o foco, é o egoísmo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quando eu faço a caridade para o outro, desinteressado, eu não sou nada. Eu estou focado nele. Ele é o mais importante. Então sai o centro do meu ego. Então isso eu acho que é o mais importante. Então a caridade é uma terapia. Mas a caridade é aquela onde eu faço isso. Não aquela caridade onde eu vou lá para falar para os outros que eu fiz. Isso aí não adianta nada. Isso aí é o meu ego. Então eu estou fazendo aquilo para mim. Não estou fazendo para ajudar o outro, estou fazendo para me ajudar. Então isso eu acho que é importante. Pode ler esse bebê? Há tanta dor ao nosso lado, muitas vezes fechados, encastelados em egoística preocupações com os nossos problemas íntimos, não vemos nada mais intenso que nossa própria dor. Isso quer dizer o quê? Qual que é a palavra que resume isso? Egoísmo. A nossa dor é sempre maior que o outro. E a gente, quando tem um problema, tem 1 milhão de pessoas abaixo da gente com um problema pior, e uma com um problema menor, eu vou focar naquela. Só que a gente foca onde a gente quer, né?
Para quê? Para a gente sentir que tem a pena, a consideração, tudo aquilo lá. Então, essas as mudanças que a gente tem que ter. Conclusão? Se quisermos o nosso aperfeiçoamento e o do nosso semelhante, se queremos a melhoria do planeta em que vivemos, devemos começar agora a cultivar o amor entre nós para repartir com todos os seres humanos. Lembrando-nos de que esse aprendizado começa no lar, com o parente difícil, com aqueles que nos fiscalizam, sejam encarnados ou não, com o próximo mais próximo, que possivelmente é o obsessor de ontem, agora é reencarnado bem perto de nós. As pessoas que estão à nossa volta são os nossos professores. É eles que vão me ensinar a mudar. E é principalmente as pessoas que a gente mais... Eu acho que naquela bibliografia, eu acho que isso fique de mensagem final, que a gente possa refletir sobre isso e cada dia, cada vez mais, como é que é? Cada dia, cada vez mais... Eu vou cada vez melhor. Cada vez melhor. Então, a gente não precisa dar um salto quântico lá para ser o anjo, ninguém é, mas cada dia tem que estar um pouco melhor. É lento o processo, nós temos muitas vidas para fazer isso, não precisa ser hoje. Não então, vamos conseguir. Não. Então, a ansiedade para variar, a gente quer já logo terminar. Um pouquinho de cada vez, mínima coisa que seja, já valeu. A lição mal feita é repetida. Obrigado. Obrigada. Quem tem o Evangelho sobre o Espiritismo tem lá no final, nas preces, sobre o Pai Nosso. E ele fala sobre o Pai Nosso e diz o que quer dizer, o que significa cada parte. Então é importante a gente ler aquilo, que quando estiver fazendo aquela palavra, a gente entenda o significado. Aí a prece se torna mais interessante, mais forte. Então é bem interessante ele lá, é legal. Quem puder dar uma lidinha.